Pessoal do canal Caminhos da Paraíba, estou aqui em frente ao antigo cemitério da cidade de Itaperuá. Itaperuá, que já tem seus 138 anos de emancipação política. Na verdade, essa estrada que você vê aqui, que a cinegrafia está mostrando, era a estrada que ia justamente para Espiara. Era por aqui que os tropeiros passavam com mantimentos, ou seja, farinha, rapadura, gás querosene e tantos outros mantimentos para saciar a fome das suas famílias no ano de seca. Mas eu quero contar dessa história desse cemitério, que a gente vem comigo, me acompanha, e mostrando aqui, esse cemitério, como eu acabei de dizer, é o cemitério o mais antigo aqui da cidade, porque na verdade, Itaperuá, pela sua população hoje, que está em torno de 14 mil e poucos habitantes, Itaperuá hoje tem em torno de 4 cemitérios. Esse o primeiro e mais 3 fora aqui da cidade, ao lado da PB 238. Então, para você ter uma ideia como esse cemitério é antigo, a gente vai entrar no interior do cemitério e mostrar as datas dos sepultamentos que foram realizados ainda no século XIX. Então, me acompanha. Eu gostaria de mostrar para vocês a arquitetura dos túmulos, como era. E vamos ali próximo conferir o ano que foi sepultado esse pessoal. Para você ter ideia, você que está nos assistindo, a falecida Luzia Cândida Bezerra foi sepultada em 1932. Então, em 1932, o cemitério antes já era construído. 1921. Agora, o que me chamou a atenção é esse formato aqui. Olha só, os desenhos muito antigos, muito antigos. Esse túmulo também, a falecida, ela nasceu em 1871. Gente, veja esse desenho desse túmulo. Hoje não existe mais. Mas esse daqui, o que me chamou a atenção foi esse daqui. Veja só. Nesse jazildo está sepultado a família Farias, está sepultado o ex-prefeito da cidade de Itaperuá, Mandu Farias, e a primeira-dama, Dona Maria das Graças Monteiro de Souza. Aqui está o jazido da família Farias. Pois é, gente, Itaperuá, ela é uma cidade que ela tem muita história bonita para contar. Pena é que na geração de hoje, poucas pessoas gostam de contar como Itaperuá começou. Então, Itaperuá, no pequeno conhecimento que eu tenho, por eu ler o livro escrito pelo ex-governador da Paraíba, do Oswaldo Terceiro Neto, diz que Itaperuá ela se chamava de Batalhão, a Vila Batalhão. Então ela aos poucos ela foi se modernizando e tornou-se a cidade, e quando tornou a cidade com o nome de Batalhão, foi que veio o nome, a cidade de Itaperuá. E a cidade de Itaperuá, por ser uma cidade centralizada no centro do estado da Paraíba, ela tem uma interligação muito próximo ao estado do Rio Grande do Norte e o estado do Pernambuco. Para você ter um pouco de conhecimento, a cidade de Livramento, o antigo Sarapó, pertenceu a Itaperuá. E da cidade de Livramento para a divisa do Pernambuco, são apenas 8 km. Então, hoje nós estamos aqui, nesse local que eu estou a 38 km da divisa do estado do Pernambuco. Então, Itaperuá sempre teve essa integração com o estado de Pernambuco. Por sinal, o grande empresário, o meu amigo Neto, que é editor de vídeos, um rapaz muito inteligente, está aqui ao meu lado. Neto sabe que nossos antepassados conheceram quem foi o grande empresário Sebastião Simões. Ele veio de uma cidade do estado de Pernambuco. E aqui chegando, construiu seu império. Chegou a exportar café
em caroços, em grão, daqui da cidade de Itaperuá. Uma história muito bonita, Neto, que pouca gente sabe. Onde hoje é ali o Shopping Cariri, ali funcionava, e funcionou por muito tempo, o centro comercial Sebastião Simões, né? E lembro muito bem que lá nas antigas, eu ainda criança, mas eu tenho uma lembrança, que quando era 11 horas, a sirene tocava no dia de sábado. Isso chamava nós a atenção, porque era novidade naquele tempo. Então, eu vim não só mostrar os túmulos antigos do cemitério de Itaperuá, mas eu vim contar um pouquinho do que eu sei dessa linda cidade de Itaperuá. Que quando se fala em Ariano Suassuna, o conhecimento do nome da cidade de Itaperuá por Ariano, eu reconheço e é merecido. Mas pouco se fez em Itaperuá, o saudoso escritor Ariano Suassuna. Pouco se fez no sentido de resgatar e de ter um centro de conhecimento da história de Itaperuá. Eu fico com pena, eu fico com dó, vamos dizer assim, quando eu passo ali em frente ao Museu de Ariano Suassuna, que eu vejo as fotos queimadas pelo sol, que poderia ser num local mais bem preservado para que as futuras gerações, como seus filhos, que são estudantes hoje, são crianças, pudessem, quando adolescentes, já ter o conhecimento que foi o escritor Ariano Suassuna. Dentro do livro de Oswaldo Terceiro Neto, ele conta uma história, Neto, muito importante, e ouvintes que estão nos assistindo, é que a Ponte Velha de Itaperuá, que hoje é um ponto, vamos dizer assim, turístico de Itaperuá, né? Um ponto turístico de Itaperuá, que ela deu-se início na construção dela de 1924 a 1925, e naquela época, Neto, o Brasil, eu já digo nem a Paraíba, o Brasil não fabricava cimento e nem tinha siderúrgica de ferro, em 1925, 24 a 25. Então toda aquela armação da ponte, ela veio da Inglaterra. E uma história engraçada daquela ponte, Neto, é que quando foi na sua inauguração, durou 3 dias de festa. Veio fanfarra de Campina Grande, da estação João do Cariri, que na época, a cidade de Itaperuá e todas as cidades criadas nessa região do Cariri paraibano, pertencia à comarca de São João do Cariri. Entendeu? Então a ponte tem essa história muito importante. É bom que se diga. Aqui em Itaperuá, a gente teve o senhor Mandu Farias, como eu citei agora há pouco, foi prefeito de Itaperuá por 2 vezes. E aqui a sua esposa, saudosa Dona Gracinha, como foi conhecida, era uma pessoa de Deus. Uma mulher que tinha uma sensibilidade com as pessoas que batia a sua porta. E Dona Gracinha, a lembrança dela eu tenho que convivi com ela. Tem um jeito carinhoso de tratar com as pessoas. Eu sempre digo que o ex-prefeito Adriano Monteiro de Faria, seu filho, usou de Dona Gracinha esse jeito samaritano. Não podemos esquecer também, Neto, de falar do grande chefe político, José Ribeiro de Farias, foi prefeito, me parece, por 2 vezes em Itaperuá, não recordo bem. E não posso esquecer também desse meu pequeno relato que eu estou fazendo, o grande agropecuarista, Manuel de Assis Melo, né? Manuel de Assis Melo. Manuel de Assis Melo chegou a possuir 1000 quadros de terra. Se você for fazer por hectares, dá um monte de terra. Então, Manuel Massuíno empregava 400 moradores. Chegou a morar na sua propriedade, entre o Jatobá e Oeiras, 400 moradores. Isso, vamos dizer que cada morador tinha 3, 4 filhos. Então era o maior celeiro e produtor de milho, feijão e algodão da região, de Itaperuá. E por que não tem um museu que conta a história de Manuel de Assis Melo? Por que não tem um museu que conta a história de Mandu Farias? Por que não tem, no museu não está lá a história de José Ribeiro de Farias? Por que não tem um museu que conta a história de Dr. Maciel, filho da cidade de Cajazeira, mas tornou-se itaperuaense, foi prefeito de Itaperuá? Então essas histórias eu fico assim me perguntando, Neto, e vou repetir mais uma vez, os seus filhos, que hoje são crianças quando adolescentes, poucos vão ter conhecimento dessa história linda que Itaperuá tem. Então, se a gente for fazer esse relato da história de Itaperuá, que está no esquecimento, vamos dizer esse esquecimento, a verdade é essa, esquecimento.
eu ia passar aqui bem 2 horas para fazer esse relato, mas infelizmente a internet ela tem um tempo resumido, mas eu acredito que seja de bom conhecimento a todos. Mas vamos continuar, eu vou continuar mostrando um pouquinho aqui do primeiro cemitério da cidade de Itaperuá. Então espero que você que está nos assistindo, deixe o seu comentário, diga de onde é que você está assistindo, porque a gente fica feliz em mandar sempre um pouquinho da história de Itaperuá. Pesquisando aqui no cemitério, o cemitério antigo de Itaperuá, eu não encontrei o nome de Manuel de Faria Castro. Manuel de Faria Castro. Esse nome foi o nome do fundador da Vila Batalhão. Manuel de Faria Castro. Eu mais meu amigo Neto fizemos uma pesquisa. Procuramos encontrar algum túmulo que tivesse o nome, e aqui está sepultado o resto mortais de Manuel de Faria Castro, mas não achamos. Mas fica para outra ocasião. Olha, imagina você olha para os túmulos modernos de hoje e você vê esse túmulo com todo esse trabalhão foi feito na época, mas isso, aqui está os coronéis na época, os capitão de fragada, enfim, é uma história muito bonita. Né, grafista, mostra isso aqui então. Corta para mim. Com imagem de Ângela Tunes, essa pequena reportagem para você, principalmente você que é taperoaense, que mora fora da cidade de Itaperuá. O nosso abraço, nosso beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Fique na paz.